Olá, boa tarde. Aliás, boa noite. Vamos começar hoje a nossa live de exoneração de alimentos e vou explicar para vocês as 4 hipóteses em que é cabível a exoneração de alimentos e também vou passar aqui um caso prático, um caso real, para vocês entenderem a história e o que aconteceu. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela audiência. Essa live vai ser curta, vai ser uma aula de 20 minutos, mais ou menos. E no final eu vou responder as perguntas de vocês. Quem tiver dúvidas a respeito da exoneração de alimentos. Olá, Josenei, boa noite. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho. E todos vocês que estão aqui, bem-vindos, obrigada. Fiquem até o final da live que vai ter uma surpresa no final, tá? E deixe as suas perguntas ao final para falarmos de exoneração de alimentos. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora a tela para vocês acompanharem junto comigo aqui no visualização. Quando será cabível a exoneração de alimentos? Temos 4 hipóteses. Poderá ser ajuizada quando o filho completar a maioridade ou for emancipado. E aí, vamos falar um pouquinho. Primeira hipótese para exoneração é quando o filho completar a maioridade ou for emancipado, né? Geralmente ele é emancipado para casamento, que é mais comum. Mas a simples maioridade, se ele ainda estiver estudando, não vai ser deferida essa exoneração. Caso ele esteja sem estudar e completou a maioridade e o pai quer exonerar porque ele não está estudando, pode entrar e o juiz poderá sim deferir. Mas há casos em que o juiz não defere, mesmo com a maioridade, porque o juiz entende que ele não tem como sobreviver, se manter, porque ele não está trabalhando. Então, mesmo com a maioridade, mesmo sem estudar, ele ainda precisa receber alimentos, ou porque ele está tentando entrar na faculdade, porque ele está ainda estudando para passar no vestibular, porque ele quer tentar uma federal, ou porque ele não conseguiu passar mesmo na particular, não entrou, ele quer entrar no ano seguinte, e ele pode se defender dessa maneira na contestação e o juiz indeferir essa exoneração, em virtude desse filho com 18 ou com 19 ou 20 anos, dizer que ele necessita dos alimentos, mesmo maior, porque ele não está trabalhando e porque ele está se preparando, que ele quer entrar na faculdade no ano que vem, ou algo nesse sentido, e aí o juiz vai manter essa decisão de continuar pagando a pensão. Então, simplesmente a maioridade, não há a garantia que é 100% que vai conseguir exonerar. Então, o advogado tem que ficar muito atento a isso, porque tem que ver a situação que está do lado contrário para exonerar, tá? E avise isso ao cliente de você. Vamos falar agora sobre a segunda hipótese. Quando contrair novo casamento ou estabelecer uma união estável com alguém. Artigo 1708 do Código Civil. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que está escrito nesse artigo 1708 do Código Civil? Ele entende que aquela pessoa que recebe alimentos do pai ou da mãe casou, então tem uma outra pessoa responsável para alimentos. Então, é possível entrar com a exoneração de alimentos com base no porque o filho, porque quem precisa, ou a ex-mulher, contraiu um novo casamento ou está em união estável, então vai repassar aquela responsabilidade. Quem vai ter responsabilidade para pagar os alimentos agora, para prover a subsistência da pessoa, é o cônjuge ou o companheiro, não é mais do pai ou da mãe ou do ex-marido, tá? Então, essa é a segunda hipótese que poderá ser exonerada. Vamos para a terceira hipótese. Acontecer a gravidez da mulher numa nova relação. Também o artigo 1708 põe isso. Então, a mulher engravidou e aí
seja filha ou seja esposa. Então, é aí o ex-marido ou o pai quer exonerar porque ela tá grávida. O artigo 1708 diz que pode exonerar, que aí o pai da criança é quem vai ser responsável, né? Ou o novo companheiro que vai ser responsável para pagamento. E na quarta hipótese também poderá ajuizar a ação de exoneração quando houver encerrado a condição de necessidade do alimentando ou a impossibilidade do alimentante em pagar os alimentos. Artigo 1699 do Código Civil. Então, nessas situações em que quem está pagando alimentos está impossibilitado, ele não tem mais condição de pagar, ele pode entrar com a exoneração dizendo os motivos que o que aconteceu de fato superveniente, que ele está impossibilitado de pagar a pensão. Ou ele entra com a exoneração dizendo que a parte que recebe não precisa, porque ele está trabalhando, ou porque contraiu um novo casamento, porque já está se provendo. Então, ele não necessita mais dos alimentos. Lembra que tem que haver o trinômio necessidade, possibilidade e o princípio da proporcionalidade para pagar para os alimentos? Então, se não tiver esse trinômio, fica falho, entendeu? Se tá faltando, é o tripé. Se tá faltando alguma base aqui, não tem alimentos. Então, tem que provar a necessidade, tem que provar a possibilidade e utilizar o princípio da proporcionalidade para entrar num equilíbrio entre quem paga e quem recebe, o quanto pode pagar e o que recebe, o quanto deve receber para se alimentar. Lembre-se sempre que os alimentos têm caráter principal alimentar, que envolve moradia, alimentação e transporte para se locomover ou para estudar, que é o principal de sobrevivência com o ser humano, né? Ele precisa ter um teto, uma casa para morar, ele precisa comer e ele precisa de locomoção para se locomover para estudos ou para trabalho. Então, necessidade básica é isso. Então, tem que prover isso, o básico, tá? E o que vier a mais, o que vier aí é lucro, é bônus, se tiver condições, ótimo, né? Para pagar lazer, para pagar vestuário, os demais. Mas a necessidade básica do ser humano de sobrevivência é moradia, alimentação e transporte. Então, mesmo a pessoa desempregada, ela não consegue exonerar de pensão 100%. Eu nunca vi em toda a minha vida. O Ministério Público, como fiscalizador da lei, ele não autoriza, ele não aceita que seja completamente exonerado pela alegação estar desempregado. Eu já vi pagar meio salário mínimo, tá? Que hoje corresponde a R$550, porque estava desempregado. Então, entendia tanto o juiz como o Ministério Público, a jurisprudência, que a pessoa está desempregada, mas tem filho, se vira, dá um jeito de arrumar dinheiro, vai pagar pelo menos metade do salário mínimo, porque o necessitado necessita comer. E é responsabilidade dos genitores em prover. Então, a alegação de desemprego não exonera ninguém, tá? O que pode fazer um desemprego é uma revisão de pensão para reduzir o valor. Agora, exonerar por causa de desemprego não será exonerado, tá? Então, vocês saibam muito bem disso. Não existe. Ninguém vai exonerar, nenhum juiz vai exonerar ninguém porque tá alegação de desemprego, tá bom? Agora eu posso abrir para vocês para perguntas. O que vocês têm aqui para perguntar a respeito da ação de exoneração de alimentos? Eu tô aqui para responder as dúvidas de vocês. Se tiver alguma aluna minha aqui também, fala um oi, dá um tchau aqui. Dúvidas? Alguém já deixou alguma pergunta aqui? Como fazer uma exoneração de alimentos à ex-esposa que mora no exterior? Nesse caso, tem que ter um endereço, ou então, pelo menos, o número do telefone, do WhatsApp, porque já tem jurisprudência no nosso tribunal que é possível fazer a citação pelo WhatsApp, pelo telefone, tá?
tá? Então, no mínimo tem que ter isso. E aí entra com a exoneração de alimentos aqui e conforme a Convenção de Haia, dá para citar lá. Mas o ideal para resolver mais rápido é entrar lá no país onde ela está morando, através de algum escritório parceiro. Então, porque vai ser mais eficiente, mais rápido, tá bom? E às vezes pode ser que fique até mais em conta, porque cuidar de um processo que envolve a Convenção de Haia de Alimentos, cooperação jurídica internacional, uma carta rogatória, muitas vezes, dependendo da comarca, vai demorar demais, vai demorar muito, o trabalho do advogado vai ser enorme, e aí ele vai ter que cobrar também bem para atuar numa causa como essa. Porque eu já atuei em causas, eu sei o quanto demora um processo com carta rogatória. Então, por isso que eu fui fazendo parcerias em vários países com os advogados, porque eu avalio caso a caso se eu vou entrar no Brasil e enviar uma carta rogatória ou se eu vou entrar naquele país onde a pessoa está e ajuizar lá e o meu sócio parceiro que trabalha lá cuidar da causa até o fim, conforme a lei de lá. Porque a gente analisa custo-benefício e também a celeridade, né? Que o meu compromisso é em resolver o mais rápido possível e ficar livre da demanda, ficar livre do cliente. Não tem interesse nenhum em passar uma vida inteira com um processo sob os meus cuidados. Até porque a relação com o cliente, que é importantíssimo a gente ter durante esse período, fica muito desgastado quando você tem uma relação com o cliente muito longa, muito extensa. Desgasta demais. Então, o ideal é a gente ter a mentalidade de sempre querer resolver as coisas fora da justiça, ou se precisar ir para a justiça, escolher sempre a maneira que seja mais rápida de resolução. Porque missão dada, missão cumprida. Você fica livre do cliente o mais rápido possível. Então você tem que tirar da sua cabeça a mentalidade de tudo é entrar com ação, de tudo é entrar com processo. Não, primeiro você pensa nas possibilidades de resolução extrajudicial, depois você pensa nas possibilidades de resolução judicial que seja mais célere. E então, em último caso, é que realmente você vai para o litígio, para litigância e já entrar com ação para pedir para o juiz dar alguma coisa. Porque há meios de resolver as coisas sem ser através de uma ação judicial. Então, primeiro a gente tenta essas maneiras de resolução, sem ser ir lá e entrar com ação, tá? Então, é uma mudança mesmo de cultura na mentalidade dos advogados que estão atuando. E a minha mentalidade é essa. Exatamente por já ter atuado em mais de 1000 processos e saber o trabalho que dá. E é aquilo que eu sempre ensino aqui para os meus alunos, gente. Não saber o seu valor pode custar muito caro. Então, olhem o trabalho que você vai ter. Se você não conhece, não sabe o trabalho que é, siga a tabela da OAB, porque se você cobrar 2.000, 3.000 reais para fazer uma ação que você não vai dar conta de resolver, ou que você vai ficar 4 ou 5 anos tentando resolver, você vai acabar trabalhando de graça, tá? Então tem que ter muito, pesar muito bem, sabe? Cobrar, saber cobrar, para que você seja bem remunerado pelo trabalho que você vai ter, sobretudo na área de família e sucessões. É isso que os meus alunos no meu curso estão vendo, que eu ensino eles também a valorizar o trabalho, a cobrar bem pelo trabalho, a se sentir valorizado, recuperar o prestígio da profissão e saber que é possível, sim, se você se diferenciar e sair da mediocridade e ganhar muito dinheiro na advocacia privada e tirar da cabeça essa história de concurso, se não é a sua vocação, tá? Porque para ser concursado tem que ser vocacionado também, tem que ter vocação para aquele serviço, aquele concurso que a pessoa quer trabalhar. Porque o que eu mais vejo é gente frustrada, gente concursada frustrada, e que vira para mim e fala, eu não advoguei porque eu não tive coragem. Conheço juízes, delegados que me falaram isso.
eu não advoguei porque eu não tive coragem. E são frustrados. São. Porque, a princípio, para quem não tem nada, tá desempregado, acha que um salário de 15 mil, de 20 mil, tô bem na vida. Mas depois, quando passa 10, 15 anos, eles ficam frustrados com o salário também. Porque eles acham que se estivesse advogando, eles estariam ganhando 3, 4, 5 vezes mais. Entendeu? E aí eles ficam frustrados, e aí ficam loucos para largar a carreira e ir trabalhar na advocacia, mas quer que alguém pague as luvas dele. Tipo, dê uma grana inicial para ele, tipo, aposentar, né? Abandonar, exonerar e partir para advocacia, porque depois de um tempo a pessoa se dá conta que, num desespero, eu tenho que fazer concurso, mas porque ficou com medo da advocacia. Então, se é sua vocação ser advogado, não tenha medo, advogue. Vá encarar a advocacia e aprenda os caminhos que você precisa seguir para ser bem-sucedido na profissão. Porque hoje todas as áreas estão saturadas, até a medicina está saturada. Então, as pessoas precisam entender que uma profissão técnica não basta ser só exemplar, excelência na técnica. Depois dessa parte, a pessoa vai ter que também aprender a ser empresário, aprender a prospectar seus próprios pacientes e clientes, mesmo que seja para se tornar sócio de um escritório que já exista, onde ele trabalhe, ou para fundar a sua própria advocacia e fazer seu nome, tá? Então, a melhor maneira do advogado dele aumentar o seu salário é ele trazendo clientes para o escritório, ele também aprendendo a prospecção, aí ele vai aumentar o salário dele. Tem mais alguma pergunta aqui? Estou aqui para responder as perguntas de vocês. Se tiver mais perguntas aqui. A pessoa mora em Londres. A doutora conhece algum profissional lá? Eu tenho uma sócia em Londres. Então, entramos com processos na Inglaterra, diretamente na Inglaterra, através da minha sócia que tem a OAB lá da Inglaterra, tá? Então é isso, precisando de alguma coisa em alguns países eu entro diretamente lá. Em Portugal eu também entro diretamente, na França eu também entro lá, porque eu tenho sócios lá. Obrigada, querida Jéssica, você que é uma gentil e querida. Muito obrigada. Márcia, poderia tentar uma mediação? Sim. Você contrata, né, por fora o mediador, é alguém à parte, não é função do advogado ser mediador, e aí aquele profissional ele vai cobrar a hora dele para ele mediar aquelas partes, para que as próprias partes cheguem num acordo, tá? O mediador, ele tem técnicas que ele estudou e ele é preparado, ele sabe como passar as técnicas entre as partes para que elas mesmas cheguem num acordo. Deixa eu voltar aqui para a tela aqui para eu passar algumas coisas para vocês. Em relação à maioridade dos filhos, tem bastante controvérsia, tá? Porque a lei diz que enquanto eles estiverem estudando, a pensão alimentícia deverá ser paga até os 24 anos de idade. E para a pensão alimentícia ser exonerada, a corrente majoritária diz que é necessário ajuizar uma ação de exoneração, tendo em vista que a pensão alimentícia não será acessada automaticamente com a maioridade. Então, o que significa? A pensão alimentícia não vai automático parar de cobrar. Completou 24 anos e parou de estudar. Não. Aquele genitor que paga a pensão tem que entrar na justiça e pedir a exoneração. Porque senão vai continuar pagando até 30, 40, 50 anos de idade. Então a corrente majoritária diz que tem que entrar com ação de exoneração. Não é automático, tá? A não ser que conste na sentença de alimentos que será de forma automática quando completar a maioridade ou quando completar tal idade e não estiver estudando. Aí entra com cumprimento de sentença, para cumprir aquela sentença. Mas se não tiver ficado fixado nada, aí entra com a exoneração de alimentos, que é uma ação originária, tá bom?
Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui a ser compartilhado. Deixa eu colocar off aqui os comentários para eu ler. Quem ajuiza a ação de exoneração deverá comprovar a impossibilidade do pagamento de pensão ou a desnecessidade do alimentando em receber a pensão com base em alguma daquelas 4 situações acima expostas, que eu coloquei aí que é acima, tá? E a recente jurisprudência do STJ tem decidido que a cessação da pensão não pode ocorrer de forma automática. Então, gente, isso é jurisprudência do STJ, tá bom? Poderia nos falar um pouquinho sobre a advocacia em Portugal? Admiro demais o seu trabalho. O que eu posso falar sobre a advocacia em Portugal é que tem várias diferenças com relação à forma de advocacia aqui no Brasil. Para começar, lá para você ser intitulado como um especialista em alguma matéria, você tem que ter pelo menos 10 anos de atuação, tá? Mestrado, todo mundo lá tem mestrado. Todo mundo, normal. Então, não existe lá um advogado que não tenha mestrado. O diferencial é quando tem o doutorado. Para ser especialista, tá na lei lá também. Tem que ter no mínimo 10 anos de atuação para poder intitular-se especialista em determinada área. Com relação ao mercado, o mercado lá é bem... O mercado lá é mais saturado do que o do Brasil, porque lá tem só 11 milhões de habitantes. Aqui temos quase 220 milhões. Então lá tá bem saturado também de advogado. Outro ponto é que portugueses, 99% das vezes só contratam um advogado português. Então o advogado brasileiro lá vai ser contratado por outro brasileiro. Dificilmente vai ser contratado por um nativo. E não só em Portugal, nos outros países europeus a mesma coisa, tá? 99% eles contratam o advogado da nacionalidade deles. A não ser que eles queiram um advogado aqui no Brasil, e aí vão procurar um advogado que entenda daquele problema que ele precisa aqui no Brasil, ou um advogado de imigração, um advogado especialista em leis internacionais, ou no direito comparado da lei de lá com a lei daqui, para poder atuar. Do contrário, ele vai preferir contratar um advogado da nacionalidade dele, do país nativo dele, para atuar na causa dele lá no país dele, tá? Essa informação é extremamente importante vocês saberem. E eu poderia discorrer aqui mais horas e horas a respeito de diferenças, sobretudo o direito de família lá é muito diferente do direito de família daqui. O direito sucessório também tem diferenças. Uma das diferenças do direito de família lá com o daqui, com relação à união estável. A união estável lá não é equiparada a casamento, como é aqui no Brasil, equiparado. Tá, começa por aí. Outro ponto, em relação à execução de alimentos, lá em Portugal, não existe a prisão civil do devedor, como temos aqui no código nosso. Lá não existe prisão civil. Então, se a pessoa deve alimentos, vai ser cobrado dele com base somente em pecúnia, em dinheiro, em penhorar bens deles. Não existe prisão lá para isso. Outro ponto de diferença é que existe um fundo estatal para garantir o pagamento dessa pensão alimentícia que está atrasada, caso o pai não tenha condição de pagar. E ele vai provar que ele não tem condição, que ele está desempregado, e aí eles vão acionar, o próprio judiciário aciona esses fundos de garantia, e o Estado português é quem paga a pensão ao filho, enquanto aquele pai não tem condição de pagar a pensão. Não existe esse fundo aqui no Brasil. Então lá é uma questão social com relação a caráter alimentar. Aqui fica na esfera privada, entre familiares e avós, de forma subsidiária, né? Que aí não tem condição, vai pro avô, vai pra avó, fica no âmbito familiar, na esfera privada, a cobrança desses alimentos que estão em atraso. E eu poderia discorrer aqui horas e horas e horas a respeito das diferenças, elas são grandes, por isso é importante fazer um mestrado em Portugal, de preferência que seja numa faculdade renomada, né, uma pública, e depois também aprender a advocacia lá na prática, tem muitas diferenças também daqui. E é
uma carreira que vai levar chão, assim como aqui no Brasil também é uma carreira que leva muito chão também para você conseguir se estabelecer no mercado. Poderia, citação via WhatsApp, como acontece? A gente solicita, fala que não tem um endereço, tem endereço incerto e não sabido, mas que tem o WhatsApp e que solicita a citação via WhatsApp. Já teve decisão de tribunal que autorizou. Então a gente tenta, caso o juiz recusar, porque quer que a gente comprove que não esgotou todos os meios de procura de busca do endereço, paciência. Aí a gente vai provar que a gente já tentou, já esgotou todos os meios e junta as provas lá nos autos e solicita novamente a citação pelo WhatsApp, até que seja deferido. Mas é possível porque tem julgados já, podem pesquisar aí que vocês vão achar. Poderia falar sobre a mediação em Portugal? Eu não conheço sobre mediação em Portugal, infelizmente eu não poderia te falar, Rafa, me desculpa. Eu só conheço sobre a mediação aqui no Brasil, tá? Sobre o que a live? Sobre exoneração de alimentos. Doutor, e se o pai não quer pedir exoneração, mas o filho não quer mais receber a pensão, o que posso fazer? O filho vai entrar com a exoneração de alimentos, dizendo que ele não tem mais a necessidade de receber os alimentos e explicar por quê. Posso contratar um advogado para me representar e informar isso no processo? Com certeza. A Daniela, doutor, em uma dissolução de união estável, 2 imóveis a partilhar, alugado, a mulher recebe aluguel e o marido mora em outro, mas agora o marido levou sua nova cia para morar junto. Existe algum risco? Bom, no tema de hoje da live é exoneração de alimentos. Isso aqui está falando sobre união estável e sobre partilha de bens. Vamos ver aqui, eu vou te responder, mas não é o tema da live, que é exoneração, né? Deixa eu entender, compreender a história. É uma dissolução de união estável, que tem 2 imóveis a partilhar, um alugado, e a mulher recebe o aluguel desse que está alugado, e o marido mora no outro. Mas agora o marido levou sua nova companhia para morar junto. Existe algum risco? O risco que existe é, se o marido morrer, a nova companheira tem um direito real de habitação, de ficar morando naquele imóvel enquanto ela quiser. É jurisprudência do STJ. Enquanto ela quiser ou até ela morrer, ela vai ter o direito real de habitação. Então existe sim o risco disso, né? Então, não, sem problema, Daniele, sem problema, já tá respondido. Gente, mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo sobre a exoneração de alimentos? Que hoje a gente tá falando sobre exoneração de alimentos descomplicado. Que eu tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Corre que ainda dá tempo de eu te responder. Deixa aqui. Inclusive, eu já queria pedir a todos vocês que estão aqui na live para printar e compartilhar, que eu quero stalkear todo mundo, ver quem de vocês que esteve aqui, sem contar também que para você que é estudante, para você que ainda é iniciante, é muito bom que a sua rede de relacionamento veja que você está sempre se estudando, se capacitando, assistindo palestras, aulas. Você se mantém atualizado na área que você advoga, você é um advogado estudioso, isso é muito bem visto aos olhos da sua rede de amigos, sua rede de contatos, familiares e tudo mais, tá bom? A Ferleite aqui, ex-marido paga pensão à ex-mulher com prazo de 5 anos. Após o prazo, precisa exoneração ou é só parar? Se consta na sentença ou no acordo que é só pelo prazo de 5 anos, quando se findar é só parar, porque já consta em sentença o prazo para encerrar, tá? Nesse caso, não vai precisar entrar com a exoneração. É só para o caso que não tem prazo determinado, né? Que é tipo para filho que é... enquanto estudar, se até 18, se até 24, ou se não precisar. Agora já colocou o temporal, encerrou o tempo, não precisa mais pagar, tá? Tá lá cumprido já. Gente, então já vou encerrando, já vou para não ficar muito longa, não estender demais. Eu gostaria de convidar vocês para a próxima live da semana que vem. Toda semana temos um tema de direito de família e sucessões, e também já quero reforçar para vocês que vamos ter uma nova imersão da insegurança à excelência, que começa no dia 24 de maio. Serão 4 aulas que eu vou dar para vocês, tá?
venha para nossa imersão, se cadastre, participe, porque tem muito conteúdo gratuito aqui para você que está iniciando na advocacia ou para você que deseja iniciar. A você que é estudante de direito, venha fazer parte também. Está mais do que convidado, já comece a se preparar agora, porque só vai te ajudar na faculdade ainda mais e também quando você começar a trabalhar, mesmo sem ter OAB, um outro advogado pode assinar para você. O importante é você saber trabalhar, saber entregar resultado. Porque isso é que demora. Você vai levar em média aí uns 4, 5 anos para se sentir 100% seguro e com autoconfiança para advogar sozinho, tá bom? Quanto mais estudar e trabalhar, melhor, mais acelerado vai ser o seu processo de segurança e confiança na atuação na advocacia. Obrigada, Márcia, obrigada, Sandra, obrigada, Fê, obrigada, advogada Fabiola. Gratidão a todos vocês. Grande beijo, obrigada pela participação. Sejam sempre muito bem-vindas. Coraçãozinho para vocês, ó. Bons honorários para todo mundo, viu? Ganhe muito dinheiro aí. Tchau, tchau.